Aquele dia começou como qualquer outro na beira do rio. Vara na mão, silêncio ao redor, só eu e as águas do Paraná. Até que avistei aquele vulto estranho na margem. Uma senhora de 80 anos, encharcada e confusa, abandonada à própria sorte. Nunca imaginei que resgatar aquela idosa mudaria completamente minha vida solitária de pescador. E você? De onde está me assistindo agora? Deixa aí nos comentários. Se essa história já te fisgou, deixa seu like e se inscreve no canal que vou contar como um simples dia de pesca. Virou uma lição para a vida inteira. Tem algo de sagrado no silêncio das madrugadas à beira do rio. Algo que penetra na alma de um homem e se estabelece lá, como aquelas raízes de ingá que se agarram firmemente às margens, desafiando as enchentes. Meu nome é José, tenho 45 anos e nasci com o rio Paraná correndo nas veias. Desde que me entendo por gente, a pescaria tem sido minha religião, meu confessionário, meu caminho de paz. Meu pai me ensinou a respeitar as águas ainda, criança, quando mal conseguia segurar uma vara de bambu e meus pés descalços afundavam na lama morna da beira. Pescador que respeita o rio respeita de volta. Ele dizia com aquela voz grave que parecia vir das profundezas, enquanto suas mãos calejadas preparavam a isca com uma delicadeza que sempre me intrigou. Cresci entre pescarias e histórias de pescadores, aquelas que a gente nunca sabe onde termina a verdade e começa a invenção. O rio me ensinou paciência quando era jovem demais, para entender seu valor. Me ensinou a observar, a esperar, a entender que nem tudo na vida pode ser apressado. Um peixe não morde a isca porque você quer, mas porque chegou a hora dele. Quando perdi minha Marta há 5 anos para um câncer fulminante, foi no rio que encontrei forças para continuar. Nossa casinha na beira do Paraná ficou grande demais só para mim, com o eco dos passos dela assombrando cada cômodo. Mas o rio sempre teve o tamanho exato da minha dor. As águas levavam minhas lágrimas embora, diluindo aos poucos aquele pesar que ameaçava me afogar por dentro. Minha rotina se tornou simples como deve ser a vida de um pescador. Acordar antes do sol, preparar um café forte no fogão a lenha, carregar o barco com meus apetrechos e me entregar à correnteza do dia. A oficina mecânica que herdei de meu pai me garantia o sustento, mas era no rio que eu encontrava sentido. Nunca imaginei que um simples dia de pesca, daqueles que já vivi centenas de vezes, poderia mudar completamente o curso da minha vida, como um rio que de repente encontra uma pedra no caminho e é forçado a seguir por outro leito. A gente se acostuma com a solidão, se conforma com ela, até que algo ou alguém nos lembra que ainda temos muito a oferecer. Era uma quinta-feira de março, daquelas manhãs em que o orvalho pesa nas folhas como lágrimas que ainda não se decidiram por cair. O céu estava carregado, daquele jeito que promete chuva, mas não cumpre, com nuvens baixas e escuras que se arrastavam preguiçosamente pelo horizonte. Os passarinhos cantavam nervosos, sentindo a mudança de pressão no ar. Havia escolhido meu ponto favorito, uma curva do rio, onde os dourados costumam se abrigar atrás de um conjunto de pedras que emerge da água, como o dorso de algum monstro antigo. A névoa baixa da manhã ainda cobria a superfície da água como um lençol fino de algodão, dançando suavemente com a brisa ocasional. Armei meu pequeno acampamento com a tranquilidade de quem conhece cada centímetro daquele lugar. Vara montada com carinho, a mesma que meu pai me deu quando completei 18 anos, agora com mais remendos do que um colchão de pensão barata, mas ainda firme e confiável. Isca no anzol, uma minhoca gorda e vigorosa que havia recolhido na horta na noite anterior. O termos de café quente ao alcance da mão e a velha cadeira de lona verde desbotada que já tinha contado mais histórias que qualquer livro. Vai ser um bom dia, pensei enquanto lançava a linha com o movimento preciso que meu corpo conhecia de cor, como uma dança antiga. O chumbo cortou a névoa e mergulhou na água com um plop satisfatório. Ajeitei a vara no suporte improvisado e me recostei, esperando aquela primeira fisgada que nunca perdia o poder de acelerar meu coração. As primeiras horas foram como sempre, o vento sussurrando entre as folhas dos ipês, o ocasional salto de um peixe quebrando o espelho d'água, e aquela sensação de que o tempo corre diferente ali.
Um lambari pequeno mordeu a isca, mas o devolvi à água. Volte quando for gente grande, murmurei como meu pai costumava fazer. Foi quando notei algo estranho no barranco do lado oposto, a uns 200 metros rio abaixo. Um vulto que não se encaixava na paisagem, algo que destoava da harmonia de tons verdes e marrons da vegetação ribeirinha. No começo, achei que fosse apenas um amontoado de galhos, ou talvez algum animal descansando. Um capivara, talvez, ou uma sucuri enrolada, aproveitando o pouco calor daquela manhã nublada. Mas algo me incomodava, como aquela sensação de quando o peixe morde a isca, mas você ainda não fisgou. Aquela intuição que pescador desenvolve depois de décadas observando a natureza. O vulto parecia estar numa posição estranha demais, imóvel demais para ser apenas um animal. E havia algo que refletia a pouca luz. Algo azul que não pertencia àquele cenário. Larguei a vara encostada no suporte e peguei os binóculos que sempre carregava na mochila para observar pássaros e movimentos distantes na água. Ajustei o foco com dedos que subitamente pareciam desajeitados. O que vi fez meu coração saltar uma batida, como se tivesse fisgado um peixe grande demais para minha linha. Era uma pessoa. Uma figura pequena e frágil, meio deitada, meio sentada no barranco enlameado. Os cabelos brancos eram visíveis mesmo à distância, contrastando com o que parecia ser uma roupa azul clara, agora manchada de lama. Meu Deus do céu! Murmurei enquanto tentava entender o que via. De longe, parecia uma boneca, de pano jogada ali, abandonada e sem vida. Mas então percebi um movimento lento, como se tentasse se ajeitar, um braço fino levantando-se e caindo sem força. Hesitei. Parte de mim queria acreditar que era apenas outro pescador descansando, alguém que sabia o que estava fazendo. Mas no fundo sabia que algo estava errado. Muito errado. Uma pessoa naquela idade, naquela posição, naquele lugar isolado. Não fazia sentido. Desfiz o acampamento em tempo recorde, quase derrubando o termos no processo. Recolhi a linha com movimentos apressados que meu pai teria repreendido. Pescador com pressa espanta o peixe e enrola a linha, ele dizia. Mas agora não era hora de lembrar lições antigas. Meu barco, um pequeno de alumínio que batizei de Esperança em homenagem a Marta. Ela sempre dizia que era isso que eu levava para o rio e trazia de volta. Parecia compartilhar minha urgência enquanto eu remava contra a corrente. O rio estava mais forte que o normal devido às chuvas recentes, e cada remada era uma batalha contra a força da água, que parecia querer me empurrar para longe. O suor escorria pelo meu rosto, apesar do frio da manhã. Minhas mãos, calejadas por anos de trabalho na oficina e no rio, agarravam os remos com força renovada. Só mais um pouco, murmurava para mim mesmo como um mantra. Enquanto me aproximava, a figura foi ganhando detalhes, como uma fotografia que vai se revelando lentamente no líquido do revelador. Era uma senhora idosa, talvez 80 anos ou mais, encharcada da cabeça aos pés com os cabelos brancos grudados no rosto enrugado. Suas roupas, uma calça e uma blusa de mangas compridas azul clara, estavam sujas de lama e rasgadas em alguns pontos. Parecia ter rastejado ou caído várias vezes. "Senhora, a senhora está bem?" Gritei quando ainda estava a uns 20 metros. Minha voz soou estranha contra o silêncio, espantando um martim pescador que observava a cena de um galho próximo. Não houve resposta. Apenas um olhar vago, como se enxergasse através de mim. Seus olhos, mesmo à distância, pareciam opacos, perdidos num tempo ou lugar que não era ali. Encostei o barco na margem, sentindo a lama sugar minhas botas, enquanto subia o barranco escorregadio. A chuva da semana anterior havia deixado o terreno traiçoeiro, e por 2 vezes quase escorreguei de volta para o rio. Galhos baixos de salgueiros arranhavam meu rosto, mas mal sentia. A adrenalina corria em minhas veias, como quando se fisga um peixe grande demais para a vara que se tem em mãos. De perto, a situação era ainda pior. Era uma senhora de uns 80 anos, magra como um graveto, frágil como aqueles ninhos de passarinho que o vento ameaça derrubar. Seu rosto estava arranhado por galhos, com pequenos cortes nas bochechas e na testa. Um filete de sangue seco descia de sua têmpora direita. Suas mãos enrugadas e marcadas pelo tempo tremiam sem parar,
com as unhas quebradas e sujas de terra. Como a senhora veio parar aqui? Perguntei, agachando-me ao seu lado, sentindo o cheiro de terra molhada, suor antigo e algo mais. Um odor que só conheci quando meu pai adoeceu. O cheiro fraco, mas inconfundível da fragilidade humana. Seus olhos, de um azul desbotado pelo tempo, finalmente focaram em mim. Era como ver uma luz distante sendo acesa numa casa que se pensava abandonada. Abriu a boca, mas só saiu um murmúrio ininteligível, como o barulho da água sobre pedras distantes. Percebi que precisava agir rápido. O céu escurecia ainda mais, e a temperatura começava a cair. Uma chuva naquele momento seria desastrosa para nós dois. Vou levar a senhora daqui, tudo bem? Consegue andar? Perguntei, já sabendo a resposta. Seu corpo parecia tão frágil que duvidava que pudesse se sustentar sozinho. Ela não respondeu, mas quando tentei ajudá-la a levantar, suas mãos se agarraram ao meu braço com uma força surpreendente. Era como se aquelas mãos frágeis, com veias azuis saltadas sob a pele fina como papel, guardassem a última gota de vida que restava naquele corpo, cansado. Seus dedos se enterraram em meu antebraço com a urgência de quem se agarra à beira de um precipício. Está tudo bem, sussurrei, como fazia para acalmar os cavalos assustados que às vezes chegavam na oficina. Vou tirar a senhora daqui. Vai ficar tudo bem. Com cuidado passei um braço por suas costas e outro por baixo de seus joelhos, levantando-a como se fosse uma criança. Seu corpo estava gelado e úmido, tão leve que parecia oco. Pude sentir cada costela sob o tecido molhado, e seu coração batia rápido como o de um passarinho capturado. O caminho de volta foi uma luta contra o tempo e contra o rio, que parecia mais agitado a cada minuto, como se quisesse impedir nossa fuga. As nuvens se fecharam completamente, tornando o dia tão escuro quanto um final de tarde. A senhora estava em meu colo, leve como uma criança, mas rígida como alguém que teme cair. Seu corpo tremia, seja de frio ou de medo, não saberia dizer. De vez em quando, emitia sons incompreensíveis, como se tentasse falar, mas as palavras se perdessem no caminho entre o pensamento e os lábios. Eu murmurava palavras de conforto, como fazia com os peixes que ocasionalmente devolvia ao rio depois de admirá-los. Vai ficar tudo bem, já estamos chegando. A senhora está segura agora. Não sei se ela entendia, mas aos poucos seu corpo foi relaxando contra o meu peito, sua respiração se tornando mais regular. Remar com alguém no colo é uma arte que nunca pensei que precisaria aprender. O barco balançava, perigosamente com cada movimento, e tive que encontrar um ritmo que mantivesse a estabilidade sem sacrificar a velocidade. A correnteza parecia mais forte na volta, como se o rio tentasse nos arrastar para algum remanso desconhecido. Uma garoa fina começou a cair quando estávamos a meio caminho, pequenas agulhas geladas que logo se transformaram em gotas pesadas e insistentes. Cobri a idosa com meu casaco impermeável o melhor que pude, deixando apenas seu rosto exposto. Quase lá, prometi, embora ainda tivéssemos um bom trecho pela frente. Seus olhos, semicerrados agora, pareciam confiar em mim com aquela entrega total que só os muito jovens e os muito velhos são capazes. Quando finalmente cheguei ao meu ponto de pesca, a chuva caía com força, formando círculos concêntricos na superfície do rio que normalmente me hipnotizariam. Atracando o barco com uma mão só, consegui carregar a senhora até minha caminhonete, uma S10 antiga, que fazia parte da minha vida há quase tanto tempo quanto o rio. Deitei-a no banco traseiro, cobrindo-a com o cobertor de emergência que sempre mantinha no veículo. Seus olhos se abriram por um momento, aquele azul desbotado encontrando os meus. Obrigada, ela sussurrou, tão baixo que quase pensei ter imaginado. Foi a primeira palavra compreensível que ouvi dela, e por alguma razão me emocionou mais do que esperava. Levei-a diretamente ao hospital da cidade, um prédio simples de 2 andares que servia nossa comunidade ribeirinha há gerações. O cascalho do estacionamento estalava sob os pneus da caminhonete, enquanto eu parava na entrada de emergência. Preciso de ajuda aqui! Gritei ao entrar carregando a idosa, que agora parecia ter perdido a consciência, sua cabeça pendendo contra meu ombro como uma flor murcha. Enquanto a equipe médica a atendia, fiquei na sala de espera, com a roupa ainda úmida e o coração inquieto.
Observava a chuva pela janela, pensando em como o destino às vezes muda o curso de nossas vidas, da mesma forma que uma enchente altera o leito de um rio. Uma enfermeira, Dona Cida, que conhecia desde menino, ela cuidou de mim quando quebrei o braço aos 10 anos tentando pegar uma manga no pé mais alto do quintal, veio me contar o que descobriram. José, essa senhora se chama Maria Conceição, tem 83 anos e sofre de Alzheimer. Estava desaparecida há 3 dias. A família já registrou ocorrência, já procurou por todo canto. Estavam perdendo as esperanças. Enquanto esperava, a chuva se transformou numa tempestade violenta. Os trovões sacudiam as janelas do hospital como se quisessem entrar. Pensei na senhora, Dona Maria, e em como ela sobreviveu 3 dias e 3 noites ao relento, com aquele corpo frágil e aquela mente confusa. Liguei para Toninho, meu compadre da Polícia Militar. Nos conhecíamos desde criança, quando pescávamos juntos escondidos dos nossos pais, usando linhas improvisadas com barbante e anzóis feitos de alfinetes. Hoje ele era sargento, responsável pela segurança da nossa pequena cidade. Alô, Toninho, é o José. Encontrei uma senhora idosa perto do rio, quase na curva do Salgueiro. O hospital identificou como Maria Conceição. Dizem que está desaparecida há 3 dias. Expliquei a situação com detalhes, e em menos de meia hora, ele chegou ainda com o uniforme molhado da chuva. Seu rosto, normalmente sério, estava iluminado por um sorriso de alívio. Zé, você não tem ideia do que fez hoje, disse ele, dando tapinhas no meu ombro. A família de Dona Maria está desesperada. Ela saiu para sua caminhada matinal de rotina 3 dias atrás e simplesmente desapareceu. As buscas se concentraram na área urbana e nas estradas, mas ninguém imaginou que ela pudesse ter caminhado tanto até chegar perto do rio. Toninho explicou que Dona Maria morava com a filha desde que o marido faleceu há 5 anos. Tinha Alzheimer diagnosticado há 3 anos, mas ainda mantinha certa independência e lucidez em muitos momentos. Gostava de caminhar toda manhã pelo mesmo percurso no bairro, uma rotina que os médicos recomendaram para ajudar sua memória. Como ela sobreviveu 3 dias lá fora? Perguntei, ainda assombrado com a resistência daquela senhora frágil. A tempestade rugia lá fora, lembrando-nos de quão hostil a natureza pode ser. Toninho balançou a cabeça, igualmente impressionado. Os médicos dizem que é um milagre. Ela está desidratada, com hipotermia leve, alguns arranhões, mas nada grave. É como se alguém lá em cima estivesse cuidando dela. Fiquei ali sentado na cadeira dura do hospital, pensando em como a vida é frágil e forte ao mesmo tempo, como um fio de nylon que parece tão fino, mas aguenta o peso de um dourado de 15 quilos. Ela comeu alguma coisa nesses dias? Perguntei. Parece que sim. Encontraram restos de frutas silvestres no estômago dela. Amoras, provavelmente. Ela deve ter lembrado disso do tempo de criança. Algum instinto de sobrevivência mais forte que a confusão mental. A ideia de Dona Maria, com suas mãos trêmulas, colhendo amoras para sobreviver enquanto vagava perdida, me apertou o peito. Quantas noites ela passou ao relento? Será que chorou chamando por alguém que talvez nem lembrasse mais o nome? A filha está vindo para cá, informou Toninho, olhando o celular. Mora em Presidente Prudente. Está na estrada há quase 2 horas. Essa chuva não está ajudando. Vou esperar, decidi, sem nem precisar pensar muito. Sentia uma responsabilidade por aquela senhora, como se o rio tivesse me escolhido, para encontrá-la, como se fosse mais que coincidência. Você é um bom homem, Zé, disse Toninho com aquele olhar que guardava para momentos raros, igual seu pai. Não consegui responder. As palavras ficaram presas na garganta, como um peixe grande demais para passar pela rede. A chegada da família de Dona Maria foi uma cena que jamais esquecerei. Uma mulher de meia idade entrou correndo no hospital, os cabelos castanhos pingando água da chuva, o rosto marcado por olheiras profundas que falavam de noites sem dormir. Era seguida por um homem e 2 jovens que pareciam ser seus filhos. Todos tinham aquele olhar de quem perdeu algo precioso e já não acredita que vai encontrar. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, mas agora brilhavam com uma mistura de esperança e medo. Aproximou-se do balcão de recepção com passos vacilantes. Maria Conceição da Silva, minha mãe. Me ligaram dizendo que ela está aqui.
Sua voz tremeu na última palavra, como se temesse que fosse um engano, mais uma falsa esperança naqueles dias de desespero. Quando a enfermeira confirmou que Dona Maria estava viva e sendo atendida, a mulher caiu de joelhos ali mesmo, no meio da recepção, as mãos juntas em oração, soluçando palavras de agradecimento que se misturavam e se perdiam entre as lágrimas. Era Teresa, a filha única de Dona Maria. Os outros eram seu marido, Paulo, e seus filhos gêmeos de 17 anos, Lucas e Mateus. Toninho se aproximou, apresentando-se oficialmente como o policial responsável pelo caso, mas logo apontou para mim. Dona Teresa, este é o José. Foi ele quem encontrou sua mãe no rio e a trouxe para o hospital. Quando Teresa levantou os olhos para mim, vi neles algo que não esperava. Não apenas gratidão, mas uma espécie de reconhecimento, como se já nos conhecêssemos de algum lugar. Ela se levantou com a ajuda do marido e caminhou em minha direção, seus passos agora firmes. Ela me abraçou com tanta força que quase fiquei sem ar. Seu corpo tremia com soluços e pude sentir suas lágrimas molhando minha camisa já quase seca. Por um instante, fiquei sem saber o que fazer, minhas mãos paradas no ar como dois peixes fora d'água. Então, lentamente, retribuí o abraço, dando leves tapinhas em suas costas, como meu pai fazia para me consolar quando eu era pequeno. Como posso agradecer? O Senhor salvou minha mãe, salvou nossa família, dizia entre lágrimas. Já tínhamos perdido a esperança. Achávamos que... Não terminou a frase. Não precisava. Eu sabia o que significava perder alguém. Sabia como a ausência pode pesar mais que qualquer presença. Qualquer um teria feito o mesmo. Respondi, sem jeito. Nunca fui bom com palavras. Sempre deixei que minhas ações falassem por mim. Não teria, insistiu ela, afastando-se para me olhar nos olhos. O senhor não sabe quantas pessoas passaram perto dela nos últimos dias e não pararam para ajudar. Minha mãe podia ter... Senti minhas próprias lágrimas querendo escapar, ardendo nos cantos dos olhos como fumaça. Não chorava desde o funeral de Marta. Havia prometido a mim mesmo que seria forte como ela sempre quis que eu fosse. Naquele momento, entendi que não tinha sido apenas um acaso. Como meu pai dizia, no rio, nada acontece por acidente, filho. As águas levam e trazem conforme o desígnio delas. Era como se o rio, meu velho companheiro, tivesse me guiado até Dona Maria, como se fosse mais que coincidência que justamente eu, que passava os dias naquele trecho, a encontrasse antes que fosse tarde demais. Foi permitido que a família entrasse para ver Dona Maria, e Teresa insistiu que eu os acompanhasse. O senhor é parte disso agora, disse ela, segurando minha mão como se tivesse medo que eu desaparecesse também. No quarto simples do hospital, iluminado pela luz fria de lâmpadas fluorescentes, a idosa estava deitada com soro no braço e uma expressão mais serena no rosto. Seu cabelo branco havia sido penteado e limpo, e ela usava uma camisola do hospital. Parecia 10 anos, mais jovem agora, como se o banho e os cuidados médicos tivessem lavado não apenas a sujeira, mas também parte do cansaço daqueles dias perdida. Quando entramos, seus olhos estavam fechados. Teresa se aproximou na ponta dos pés, como se temesse acordá-la de um sono precioso. Inclinou-se sobre a cama e beijou suavemente a testa da mãe. Uma carícia tão leve quanto o toque de uma pluma na água. Mamãe, sussurrou ela, com a voz embargada. Sou eu, a Teresa. Estamos todos aqui. Os olhos de Dona Maria se abriram lentamente, como persianas enferrujadas sendo levantadas. Por um momento pareceram vazios, sem reconhecimento. Então, lentamente, um brilho de consciência surgiu neles, como o sol nascendo no horizonte do rio. Teresa? Murmurou, sua voz fraca, mas clara. Você demorou, menina. Teresa soluçou entre risos e lágrimas. Desculpe, mamãe. Não vai acontecer de novo, prometo. Dona Maria olhou ao redor, observando os rostos um a um. Quando viu o marido de Teresa, sorriu levemente. Paulo, você continua com essa barba feia. O homem riu, passando a mão pelo queixo barbado, emocionado demais para falar. Os gêmeos se aproximaram, cada um segurando uma das mãos da avó. Vó, a senhora nos deu um susto e tanto, disse um deles. Lucas, acho.
Vó, a gente pensou que ia ter que comer a comida da mãe para sempre, completou Mateus, tentando aliviar o clima com uma piada que arrancou sorrisos nervosos de todos. Foi então que o olhar de Dona Maria pousou em mim, parado um pouco atrás da família. Algo em seus olhos mudou, como se uma porta se abrisse para uma memória distante. Teresa notou e se apressou em explicar. Mamãe, este é o senhor José. Ele te encontrou no Rio e te trouxe para o hospital. Fez uma pausa, engolindo o choro. Ele salvou sua vida. Dona Maria olhou para mim com uma clareza momentânea, como se toda a névoa da confusão mental tivesse se dissipado por um instante. José, filho da Aparecida? Perguntou com voz fraca, mas firme. Fiquei paralisado. Aparecida era o nome da minha mãe, falecida há mais de 20 anos. Como aquela senhora que nunca tinha visto na vida poderia saber isso? Seria apenas uma coincidência de nomes? Sim. Como a senhora sabe? Perguntei confuso, dando um passo à frente. Um leve sorriso apareceu nos lábios finos de Dona Maria. Eu fui professora dela. Aparecida, aluna brilhante, tinha seus olhos. A sala inteira ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Era como pescar um peixe que você nem sabia que existia. Aquela sensação de surpresa que tira o ar dos pulmões. A senhora conheceu minha mãe? Perguntei. Minha voz saindo mais fraca do que pretendia. Dona Maria fechou os olhos por um momento, como se buscasse a imagem em algum arquivo empoeirado de sua memória. Quando os abriu novamente, o brilho de lucidez ainda estava lá. Escola Municipal, anos 60. Ela sentava na segunda carteira perto da janela. Gostava de olhar os passarinhos, escrevia poesias. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Era exatamente como meu pai descrevia minha mãe quando jovem, sempre olhando pela janela, sempre com um caderno onde escrevia seus pensamentos. Nos dias seguintes, enquanto Dona Maria se recuperava no hospital, passei a visitá-la regularmente. Havia algo magnético naquela conexão inesperada com meu passado, como se um afluente há muito esquecido de repente voltasse a desaguar no rio principal de minha vida. Teresa ficou hospedada na cidade com a família, num pequeno hotel próximo ao hospital. Revezávamos as visitas. Ela passava as manhãs e início da tarde com a mãe. Eu vinha no final da tarde, depois de fechar a oficina. Em seus momentos de lucidez, que vinham e iam como cardumes de lambaris, imprevisíveis mas fascinantes de se observar, Dona Maria me contava histórias de quando era professora na escola municipal. Era como se, por algumas horas, o Alzheimer desse uma trégua, permitindo que ela navegasse com clareza por aquelas águas do passado. Sua mãe escrevia poesias lindas, disse numa tarde particularmente boa, quando conseguiu até se sentar na cama sem ajuda. Seus dedos trêmulos ajeitavam o lençol branco com a mesma delicadeza que imagino ter usado para corrigir os cadernos de seus alunos décadas atrás. Guardei uma delas por muitos anos, sobre o rio, sobre esperar. Fechei os olhos, tentando lembrar. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos, de pneumonia. Uma doença que começou com uma tosse que ninguém levou a sério e acabou levando-a em menos de 2 semanas. Meu pai nunca mais foi o mesmo depois disso, como se metade dele tivesse sido enterrada junto com ela. Eu acabei herdando dele o amor pela pesca, mas talvez tenha herdado da minha mãe essa sensibilidade que sempre tentei esconder, essa tendência a enxergar beleza onde outros veem apenas o comum. A senhora lembra do meu pai? Augusto? Perguntei, esperançoso. Dona Maria franziu a testa, esforçando-se. Seus olhos se estreitaram como se tentasse enxergar algo distante. O pescador, sim. Vinha buscar a Aparecida na escola, sempre cheirando a peixe. Ela riu. Um som cristalino que parecia rejuvenescê-la, tirando 2 décadas de seu rosto enrugado. Aparecida fingia que não gostava, mas seus olhos brilhavam quando o via encostado no portão, com aquele chapéu de palha sempre torto na cabeça. Era exatamente meu pai, sempre com aquele chapéu de palha velho que se recusava a substituir, dizendo que chapéu bom é chapéu com história. Uma onda de emoção me atingiu, como uma enchente repentina. Era como se, através de Dona Maria, eu pudesse vislumbrar um capítulo da história dos meus pais que nunca conheci. Eles eram muito jovens quando se casaram, não? Perguntei,
tentando extrair mais daquelas memórias preciosas. 17 e 19, respondeu ela prontamente, como se essa informação estivesse guardada num lugar especial de sua mente. Aparecida nem tinha terminado o colégio. Alguns professores criticaram, achavam que ela estava jogando o futuro fora. Eu não. Ela fez uma pausa, seus olhos fixos em algum ponto além da janela do hospital. Eu via como eles se olhavam. Aquilo não era paixão de adolescente. Era o tipo de amor que constrói uma vida. Engoli em seco, pensando em meus próprios pais, em como meu pai nunca mais se casou depois que minha mãe partiu, em como falava dela todos os dias até seu último suspiro. A senhora estava certa, consegui dizer. Dona Maria sorriu, mas de repente seu olhar mudou, tornando-se confuso. Olhou para mim como se me visse pela primeira vez. Quem é você, moço? Perguntou com a voz subitamente frágil e assustada. A maré tinha virado. A lucidez tinha se retirado, deixando para trás apenas a confusão. Aprendi a não insistir nesses momentos, a não tentar forçá-la a lembrar. Era como tentar segurar água entre os dedos. Quanto mais se aperta, mais se perde. Sou José, um amigo, respondi simplesmente. Vim lhe fazer companhia. Ah, sim, ela murmurou, parecendo aceitar essa explicação. Você parece com alguém que conheci. Descanse um pouco, sugeri ajeitando seu travesseiro. Volto amanhã. Quando saí do quarto, encontrei Teresa no corredor. Ela me olhou com uma gratidão que me deixou sem jeito. Obrigada por vir todos os dias, disse ela. A médica disse que suas visitas estão ajudando muito. Ela fica mais lúcida quando você está por perto. É o mínimo que posso fazer, respondi, sem saber como explicar que era eu quem estava recebendo um presente. Fragmentos do passado que pensei que estavam perdidos para sempre. Quando Dona Maria recebeu alta uma semana depois, voltou para a casa da filha em Presidente Prudente. Despedi-me dela no hospital, sem saber se nos veríamos novamente. Ela estava tendo um dia confuso e não me reconheceu. Apenas sorriu educadamente quando me despedi, como se eu fosse apenas mais um enfermeiro ou médico. Teresa me abraçou forte na saída. Vamos manter contato, José. O senhor sempre será bem-vindo em nossa casa. Trocamos números de telefone, e eles partiram numa manhã ensolarada, levando Dona Maria de volta para uma vida que eu não fazia parte. Mas algo havia mudado em mim. Aquelas conversas fragmentadas abriram uma porta para memórias que eu havia trancado há muito tempo, como aqueles velhos baús que a gente guarda no sótão e tem medo de abrir. Comecei a sonhar com minha mãe, sonhos vívidos onde ela estava às margens do rio, escrevendo em um caderno surrado, seu longo cabelo negro balançando com a brisa. Nos sonhos, ela olhava para mim e sorria, mas nunca falava. Era como se quisesse me dizer algo, mas as palavras não conseguissem atravessar aquela fronteira entre os mortos e os vivos. Voltei à rotina, à oficina, o rio, a casa vazia. Mas algo havia mudado. Era como se um vento diferente soprasse em minha vida, movendo águas que estavam paradas há muito tempo. Numa manhã de domingo, 2 semanas depois, em vez de ir pescar como sempre fazia, tomei uma decisão impulsiva. Dirigi às quase 2 horas até Presidente Prudente, com o endereço de Teresa anotado num pedaço de papel amassado no bolso da camisa. Era uma casa simples, mas bonita, com um jardim bem cuidado na frente e uma cerca baixa pintada de branco. Estacionei na calçada, subitamente nervoso. E se eles achassem estranha minha visita? E se Dona Maria estivesse tendo um dia ruim? Fiquei 5 minutos no carro, debatendo comigo mesmo se devia ir embora. Foi quando a porta da casa se abriu e Teresa saiu, como se soubesse que eu estava ali. Ela sorriu e acenou. Aquele sorriso caloroso que me fez lembrar de minha própria mãe. José, que surpresa maravilhosa! Exclamou ela, abrindo o portão. Estava justamente falando no senhor hoje cedo. Fui recebido com um abraço caloroso, como se fosse um parente querido que voltava depois de longa viagem. Teresa me conduziu pelo jardim, explicando que Dona Maria estava tendo um dia bom, que havia tomado café da manhã sem ajuda e até pedido para sentar na varanda. Dona Maria estava sentada em uma cadeira de balanço, olhando para o jardim florido com uma expressão serena. Usava um vestido azul claro, a mesma cor das roupas com que a encontrei no rio, e tinha uma manta fina sobre os joelhos, apesar do dia quente.
Seus cabelos brancos estavam arrumados num coque simples e suas mãos descansavam tranquilas sobre a manta. Quando me viu, seu rosto se iluminou com um reconhecimento que me pegou de surpresa. O filho de Aparecida veio me visitar, disse ela para ninguém em particular, sua voz mais forte do que eu havia escutado no hospital. Sentei-me ao seu lado, numa cadeira de vime que Teresa trouxe da sala. Por alguns minutos, apenas ficamos ali, compartilhando o silêncio confortável que só existe entre pessoas que de alguma forma se conhecem além do tempo. "O rio está calmo hoje?" ela perguntou de repente, seus olhos azuis encontrando os meus com uma clareza surpreendente. "Está sim", respondi, mesmo sem ter ido ao rio naquele dia. "Sempre fica manso nos domingos, como se também quisesse descansar." Ela sorriu, balançando a cabeça levemente. "Você fala igual ao seu pai. Ele também dava vida às coisas. Dizia que o rio tinha humor, que as árvores conversavam, que os peixes tinham personalidade." Senti um nó na garganta. Era exatamente como meu pai falava. Como eu nunca tinha percebido que herdei isso dele. "A senhora parece ter conhecido bem meus pais", comentei. "Conheci Aparecida por 6 anos. Do 5º ano até ela deixar a escola para se casar. Seu pai e eu conhecia de vista, das vezes que vinha buscá-la, e pelas histórias que ela contava." Ela fez uma pausa, seu olhar voltando para o jardim. "Eu não tinha filhos na época. Alguns alunos se tornavam quase como família. Sua mãe era uma delas. As visitas se tornaram rotina. Uma vez por semana, depois do trabalho na oficina mecânica que herdei de meu pai, eu fazia a viagem até Presidente Prudente. Às vezes levava um peixe fresco que havia pescado. Teresa me contou que era tradição familiar ter peixe no almoço de domingo e seu marido não era muito bom em pescar. "Ele tem pressa demais", explicou rindo. "Espanta todos os peixes." Dona Maria adorava dourado. "É um peixe com personalidade", dizia ela, observando com fascínio enquanto eu limpava o peixe na pia da cozinha com a habilidade adquirida em décadas de prática. "Não se entrega fácil, luta até o fim." Teresa me contou que nos dias em que eu visitava, sua mãe ficava mais lúcida, como se a conexão com o passado ancorasse sua mente no presente. Os médicos explicaram que isso acontece às vezes com pacientes de Alzheimer. Certas pessoas ou situações funcionam como pontes para memórias que parecem perdidas. "O senhor é uma bênção para nós, José", disse Teresa certa vez, enquanto lavávamos a louça do almoço juntos, sua voz baixa para que Dona Maria, que cochilava na sala, não ouvisse. Desde que o pai faleceu, ela foi se fechando, se perdendo um pouco a cada dia. Aí veio o diagnóstico, e parecia que estávamos perdendo-a 2 vezes. Primeiro as memórias, depois o corpo. "É uma doença cruel", comentei, pensando em como seria perder não apenas as pessoas que amamos, mas as memórias delas também. "Mas o senhor..." Ela pausou, enxugando uma lágrima com o dorso da mão molhada. "O senhor trouxe algo de volta. Não sei explicar. É como se a conexão com seus pais desse a ela um propósito, uma âncora." Fiquei sem palavras. Apenas assenti, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. De certa forma, Dona Maria também havia se tornado uma âncora para mim, um vínculo inesperado com meu próprio passado, com as histórias dos meus pais que nunca conheci completamente. Em uma dessas visitas, enquanto Teresa preparava um café na cozinha, Dona Maria segurou minha mão com força. Estávamos sentados na varanda, observando os beija-flores que vinham beber no bebedouro pendurado numa árvore do jardim. "José, preciso te contar uma coisa." Sua voz estava clara, seus olhos focados. Era um daqueles momentos raros de lucidez total, que às vezes vinham como uma dádiva inesperada. "Sua mãe me pediu para entregar algo a você antes de morrer." Senti um arrepio percorrer minha espinha. "Como assim, Dona Maria?" "No hospital, antes de partir. Eu a visitei. Ela sabia que não ia voltar para casa." Lágrimas brilharam em seus olhos. "Ela me pediu para entregar algo a você quando crescesse. Mas eu esqueci." Sua voz falhou na última palavra, carregada de uma culpa que parecia pesar-lhe nos ombros frágeis. O Alzheimer já estava começando, mesmo naquela época, e agora não consigo lembrar o que era. Apertei sua mão delicadamente, sentindo seu pulso fraco sob meus dedos. "Não se preocupe, Dona Maria.
O importante é que a senhora está aqui agora. Não, você não entende, insistiu ela, com uma intensidade que me surpreendeu. Era importante. Ela fez eu prometer. Disse que era para entregar quando você tivesse idade suficiente para entender. Lágrimas escorriam agora por suas bochechas enrugadas. E eu esqueci. José, que tipo de professora esquece uma promessa? Naquele momento entendi a profundidade da dor de quem sofre com o Alzheimer. Não é apenas esquecer nomes ou rostos. É perder partes de si mesmo, perder a confiança na própria mente. É fazer as pessoas que você ama sofrerem por algo que está além do seu controle. Dona Maria, a senhora não teve culpa, falei, segurando suas duas mãos nas minhas. Ninguém escolhe o esquecer. Ela me olhou com uma gratidão tão profunda que me emocionou. Por um momento, não era eu quem a estava consolando, mas sim ela a mim. Como se através dela, minha mãe pudesse me dizer que tudo bem, que algumas coisas se perdem, mas outras são encontradas quando menos esperamos. 3 meses depois do resgate, quando já havia estabelecido essa nova rotina em minha vida, recebi uma ligação de Teresa numa quarta-feira à noite. Sua voz estava embargada, e antes mesmo que ela falasse, senti aquela sensação de peso no estômago que sempre anuncia más notícias. José, mamãe teve uma piora súbita. Está internada novamente. Sua voz tremeu ao explicar que Dona Maria havia acordado com febre alta durante a madrugada, confusa e desorientada mais que o normal. A ambulância a levou para o hospital, onde diagnosticaram uma pneumonia grave. Os médicos estão preocupados por causa da idade dela, continuou Teresa, sua voz quebrando. Ela está perguntando por você. Olhei para o relógio. Quase meia-noite. Lá fora, uma tempestade de verão sacudia as árvores com fúria. Estou indo agora, respondi sem hesitar. A viagem para Presidente Prudente naquela noite foi uma das mais difíceis que já fiz. A chuva caía em cortinas densas, reduzindo a visibilidade a poucos metros. 2 vezes tive que parar no acostamento, esperando que a tempestade amainasse um pouco. O vento uivava ao redor da caminhonete como um animal ferido. No caminho, parei brevemente numa ponte sobre o rio Paraná. Mesmo na escuridão da noite, podia ouvir o rugido das águas, violentas e revoltas com a chuva. Parei no meio da ponte, saí do carro e fiquei ali por alguns minutos, deixando a chuva me encharcar enquanto observava a água negra abaixo, buscando forças nas águas que haviam levado e trazido tantas coisas em minha vida. Me ajude a não chegar tarde demais, murmurei para o rio como uma prece. No hospital encontrei Teresa no corredor, os olhos vermelhos, o cabelo despenteado de quem não dormiu. Seu marido estava ao seu lado, um braço protetor em volta de seus ombros. Os filhos estavam na lanchonete tentando convencer a mãe a comer algo. Ela está perguntando por você, disse Teresa, segurando minha mão. Os médicos dizem que é uma infecção forte. Na idade dela, não terminou a frase. Não precisava. Posso vê-la? Perguntei. Claro. Talvez você consiga acalmá-la. Está muito agitada. Entrei no quarto com o peso do mundo nos ombros. O cheiro de hospital, uma mistura de desinfetante, medicamentos e aquele odor indefinível de doença me atingiu como um soco. As luzes estavam baixas, e o único som era o bip constante dos monitores e o chiado suave do oxigênio. Dona Maria parecia ainda menor na cama do hospital, como se tivesse encolhido desde a última vez que a vi, há apenas 4 dias. Seu rosto estava pálido, com manchas avermelhadas nas bochechas por causa da febre. Estava ligada a aparelhos que apitavam suavemente e uma máscara de oxigênio cobria parte de seu rosto. Sentei-me ao seu lado, segurando sua mão fria entre as minhas. Seus dedos estavam inchados, com aquela tonalidade levemente arroxeada que sempre me assustou em pessoas doentes. Por um momento, pensei que estivesse dormindo, mas então ela abriu os olhos lentamente, como se o simples ato de levantar as pálpebras exigisse toda a sua força. José, filho da Aparecida, murmurou sua voz abafada pela máscara. Estou aqui, Dona Maria, respondi, apertando levemente sua mão. A senhora vai ficar boa logo. Ela balançou a cabeça levemente, um movimento quase imperceptível. Seus olhos, embora turvos pela febre, tinham aquela clareza que eu havia aprendido a reconhecer.
Eu lembrei. Lembrou do quê? Perguntei, inclinando-me para ouvir melhor. Um sorriso fraco iluminou seu rosto cansado, criando um contraste comovente com a palidez doentia. Ela deixou um caderno, de poesias, para você, na biblioteca da escola, atrás do retrato de Caxias. Sua voz era apenas um sopro, e cada palavra parecia custar-lhe um esforço imenso. Mas seus olhos estavam vivos, brilhando com o triunfo de quem recuperou algo precioso que pensava perdido para sempre. Um caderno? Na escola? Repeti, tentando entender. Ela me deu antes de partir. Disse que era para você, quando fosse mais velho. Para entender. Sua respiração ficou mais difícil e por um momento pensei em chamar a enfermeira. Mas ela apertou minha mão, indicando que tinha mais a dizer. Eu escondi atrás do retrato, na biblioteca, para ninguém pegar. Ia dar para você, mas esqueci. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora, misturando-se à transpiração da febre. Me perdoa, José? Senti meu próprio rosto molhado. Não há nada para perdoar, Dona Maria. A senhora lembrou agora. É o que importa. Ela sorriu novamente, seus olhos começando a se fechar. Vai lá, busca. Ela está esperando por você há tanto tempo. Passei a noite inteira no hospital velando o sono inquieto de Dona Maria. De vez em quando, ela acordava sobressaltada, olhava ao redor confusa e então, ao me ver, relaxava novamente. A febre começou a ceder pela manhã e os médicos pareciam mais otimistas. Ela é forte, disse o médico, um homem de meia idade com olheiras profundas depois do plantão noturno. Mais forte do que aparenta. Quando Teresa voltou para assumir o posto, por volta das 7 da manhã, Dona Maria dormia mais tranquila. Vai descansar um pouco, insistiu Teresa. Você está exausto e obrigada por ficar com ela a noite toda. Mas em vez de ir para um hotel ou voltar para casa, dirigi até a velha escola municipal de nossa cidade. O prédio havia sido reformado várias vezes desde minha infância. Eu mesmo estudei lá até o 5º ano, mas a estrutura básica continuava a mesma. Um grande quadrado de concreto pintado de amarelo, com um pátio central onde as crianças ainda brincavam durante o recreio. Era cedo, mas a escola já fervilhava com a energia caótica das crianças. Apresentei-me na secretaria, explicando que precisava consultar algo na biblioteca. A diretora, uma mulher jovem que não conhecia, olhou-me com desconfiança inicial, mas quando mencionei Dona Maria e expliquei brevemente a situação, seu semblante mudou. Dona Maria Conceição? Ela foi minha professora também, exclamou. Uma das melhores que esta escola já teve. Todos sentimos quando ela se aposentou. Ela fez uma pausa, seus olhos se suavizando. Soube que está doente. Como ela está? Lutando, respondi, sem entrar em detalhes. A biblioteca continuava no mesmo lugar, no final do corredor. Principal. Era maior do que lembrava. Ou talvez fosse apenas a perspectiva adulta comparada com as memórias de criança. As estantes de madeira escura ainda estavam lá, assim como as mesas redondas onde fazíamos pesquisas em enciclopédias antes da era da internet. A bibliotecária, uma jovem que não conhecia, me olhou curiosa quando pedi para ver o retrato do Duque de Caxias. Está ali desde sempre, explicou, apontando para uma parede lateral onde vários retratos históricos estavam pendurados. Ninguém nunca mexe neles, só para limpar o pó de vez em quando. Com o coração batendo forte, aproximei-me do quadro emoldurado. Era uma reprodução amarelada de um retrato oficial, protegida por um vidro empoeirado. Duque de Caxias olhava severamente para frente, como se desaprovasse minha invasão em seu domínio. Olhei ao redor para certificar-me de que ninguém estava prestando atenção. A bibliotecária havia voltado para seu computador e as poucas crianças presentes estavam concentradas em seus livros ou tarefas. Com cuidado, tirei o quadro do lugar. E lá estava, uma cavidade pequena na parede, uma espécie de esconderijo improvisado que alguém havia feito há muito tempo. E dentro dela, embrulhado em plástico amarelado pelo tempo, um caderno de capa azul desbotada, do tipo que usávamos na escola antigamente, com pauta e margem vermelha. Minhas mãos tremiam enquanto o retirava do esconderijo. O plástico que o protegia estava quebradiço, mas havia cumprido sua função. O caderno parecia bem preservado, considerando que estava ali há pelo menos 30 anos.
Recoloquei o quadro no lugar e, com o caderno escondido dentro de minha jaqueta, agradeci à bibliotecária e saí rapidamente. Dentro da caminhonete, estacionada sob a sombra de uma mangueira no pátio da escola, finalmente tive coragem de abrir aquele tesouro esquecido. A caligrafia delicada de minha mãe cobria as páginas, uma letra cursiva perfeita que me fez lembrar dos poucos cartões e bilhetes dela que guardei ao longo dos anos. O caderno continha poemas, dezenas deles, escritos ao longo de vários anos, as datas cuidadosamente anotadas no canto superior de cada página. Eram poemas sobre o rio, sobre esperar, sobre amar, sobre as pequenas alegrias da vida simples, sobre as estrelas refletidas na água, sobre o silêncio que fala mais que palavras, poemas sobre meu pai, sobre o amor que sentiam um pelo outro, sobre os sonhos que compartilhavam, e, para minha surpresa, vários poemas sobre mim, desde antes de eu nascer, quando era apenas uma esperança, até meus 15 anos. O último poema estava datado de uma semana antes de sua morte. Era uma reflexão sobre a vida, sobre aceitar o fim que se aproximava, sobre deixar um legado de amor. E na última página, uma carta endereçada a mim, escrita com uma letra ligeiramente trêmula, diferente da caligrafia firme das páginas anteriores. Para meu filho José, quando for homem feito, para que saiba que a vida, como o rio, sempre encontra seu caminho ao mar. Que o amor, como a água, pode mudar de forma, mas nunca deixa de existir. Que as memórias, como os peixes, às vezes se escondem nas profundezas, mas sempre estão lá, aguardando o momento certo para emergir. Leve estas palavras com você, filho. São o que posso deixar. São o que sempre fui. Sua mãe que te amará mesmo depois que o último poema for escrito. Li e reli aquelas palavras, deixando as lágrimas correrem livremente. Era como se, depois de 30 anos, minha mãe finalmente pudesse me falar novamente, como se o tempo e a distância tivessem sido apenas uma ilusão passageira. Dona Maria se recuperou daquela crise, embora nunca tenha voltado a ter a mesma lucidez dos primeiros dias após nosso reencontro. A pneumonia cedeu, mas deixou suas marcas naquele corpo já frágil. Ela voltou para casa, mas agora precisava de cuidados constantes, que Teresa providenciou com a dedicação que só o amor filial explica. Continuei visitando-a regularmente, agora levando comigo o caderno azul. Mesmo quando não me reconhecia, chamando-me por outros nomes ou simplesmente me olhando como a um estranho gentil, eu lia para ela os poemas de minha mãe. Era fascinante observar sua reação. Mesmo nos dias mais confusos, seus olhos brilhavam ao ouvir aquelas palavras, como se uma parte dela ainda se conectasse àquelas memórias, como se a poesia tivesse o poder de alcançar lugares que a razão não conseguia mais acessar. Esse era o favorito dela, disse uma tarde, num raro momento de clareza, depois que li um poema sobre 2 barcos que navegavam lado a lado. Aparecida o escreveu depois de uma pescaria com seu pai. Ela nunca gostou de pescar, mas adorava acompanhá-lo. Dizia que era quando ele ficava mais bonito, concentrado, em paz com o mundo. Essas pequenas revelações eram como presentes inesperados, pequenas peças do quebra-cabeça da história dos meus pais que eu nunca imaginei que poderia completar. O caderno se tornou meu tesouro mais precioso. Eu o lia e relia em casa, descobrindo novos significados a cada leitura, compreendendo melhor não apenas minha mãe, mas também a mim mesmo. Tantas coisas que sempre senti, tantas formas de ver o mundo que pensei serem apenas minhas, estavam ali, nas palavras dela, escritas décadas antes. Inspirado por essa reconexão com o meu passado e pelo exemplo de Dona Maria, sua luta para lembrar, para manter-se conectada com quem foi um dia, comecei a buscar formas de dar mais sentido à minha própria vida. Comecei a levar outros, idosos do asilo local, para pequenos passeios de barco no rio, em trechos calmos e seguros. No início, eram apenas 2 ou 3, acompanhados por um enfermeiro. Logo, a ideia cresceu, e um pequeno grupo se formou. Uma vez por mês, levávamos os vovôs e vovós, como carinhosamente os chamávamos, para um dia no rio. Ver a alegria em seus rostos quando sentiam a brisa e ouviam o som da água, quando ocasionalmente pegavam um peixe pequeno com as varas adaptadas que preparei, me deu um novo propósito.
Alguns tinham histórias incríveis para contar, de outras pescarias, de outras vidas, de outros rios. Outros apenas ficavam em silêncio, absorvendo a paz que só as águas correntes podem oferecer. Dona Maria nunca pôde participar desses passeios. Sua saúde não permitia. Mas eu levava fotos, contava histórias, compartilhava com ela a alegria que aqueles momentos me traziam. E mesmo nos dias em que seus olhos estavam vazios de reconhecimento, eu sabia que, de alguma forma, ela entendia que aquilo tudo havia começado com ela. Hoje, aos 53 anos, entendo que aquele resgate não foi apenas de Dona Maria, foi meu também. Ela me devolveu uma parte de minha história que eu não sabia que estava perdida, e me ensinou que a memória é como um rio, às vezes calmo e claro, outras vezes turbulento e opaco, mas sempre fluindo, sempre carregando as histórias que nos formam. Aprendi que, assim como na pesca, na vida às vezes precisamos esperar pacientemente, outras vezes agir com decisão, mas sempre manter o respeito pelo fluxo natural das coisas, que há beleza nos momentos de espera, nas horas silenciosas, quando nada parece acontecer, mas tudo está se preparando sob a superfície. As águas do Rio Paraná continuam correndo, levando e trazendo histórias, conectando passado e presente como fios invisíveis de uma grande rede. Dona Maria partiu serenamente há 2 anos, num entardecer de outono. Teresa e sua família tornaram-se parte da minha vida, um presente inesperado que o rio me trouxe. E eu continuo aqui, lançando minha linha na água a cada amanhecer, sabendo que cada dia é uma nova oportunidade de descobrir algo valioso nas profundezas, seja um peixe, uma memória ou uma conexão inesperada que muda tudo. Porque no final, como dizia minha mãe em seus poemas recém-descobertos, somos todos como o rio. Nascemos em um lugar, morremos em outro, e o que importa é o caminho que percorremos entre esses 2 pontos e as vidas que tocamos ao longo da margem. E talvez seja essa a grande lição que aprendi com Dona Maria, com o rio, com a vida, que nossas histórias nunca são apenas nossas. Elas se entrelaçam, como raízes de árvores antigas à beira d'água, formando uma teia invisível, mas poderosa, que sustenta não apenas a nós, mas aqueles que virão depois. E quando olho para o rio agora, vejo mais que água correndo sobre pedras. Vejo o fluir contínuo do tempo, o ciclo eterno da vida. Vejo meu pai com seu chapéu de palha torto, minha mãe escrevendo poesias à sombra de uma árvore, Dona Maria jovem ensinando crianças que hoje são velhos como eu. E de alguma forma, sei que todos continuamos vivos nas histórias que contamos, nas memórias que passamos adiante, como um rio que nunca para de correr.